Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais da palavra de Deus, para que possamos todos viver muito mais essa palavra, a palavra, essa promessa que Deus tem para a vida de cada um de nós. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso ministério, e nós convidamos você também a estar divulgando a Rádio Vineyard, uma rádio por internet, onde você entra lá no site www.radiovineyard.net e lá você vai ter a página da rádio onde você vai poder escutar músicas, clicando ali no botãozinho de play na tela superior à esquerda, e você tem músicas de louvor 24 horas por dia. E em muitas línguas, em português, em italiano, espanhol, hebraico. Então, você vai escutar todos os povos, línguas e nações louvando ao Senhor. E nós juntos estamos aqui para, nesse ministério, interceder por você. Tem aí os pedidos de oração. Você pode clicar aí nesse link e deixar escrito o seu pedido de oração, ou entre em contato com a gente também nas redes sociais, onde você pode se comunicar conosco com dúvidas, sugestões, ideias e também com o seu pedido de oração. E nós, como corpo de Cristo, estamos intercedendo um pelos outros. E em nome de Jesus, Deus ouve o nosso clamor. E quando a pessoa faz o pedido, o que que acontece? O O pedido dela mínimo que acontece vem para é cá. estar ali anotadinho. Todos os nossos pedidos estão anotados em cada uma dessas folhinhas. Nas folhas grandes são vários pedidos, então vem pedidos pela rádio, vem pedidos por WhatsApp, por Instagram também, mas principalmente nós estamos aqui juntos para estarmos orando pelo seu pedido. Então, todos os dias, orando por esses pedidos, todos os dias clamando e todos os dias também agradecendo tantas bênçãos que Deus tem dado para cada um de nós, né? Esse é o corpo de Cristo, porque a gente tem que estar juntos. E lembrando que a nossa reunião de oração ainda é mensal, né? A gente tem reunião de oração em português toda a primeira terça-feira de cada mês. E você é o nosso convidado para vir orar com a gente, vir interceder, ser aquele que vai manter os pedidos de oração ativos diante do altar do Senhor. E você sabe que a maior arma que Deus nos dá para combater todo esse mundo tenebroso é a oração. Então, vamos orar e mais oração. Quanto mais oração, mais próximos de Deus nós estamos. Então, venha junto com a gente para orar, para também ver nossos estudos, também participar da rádio. Você pode ajudar a mudar vidas, a transformar vidas, trazer alegria, trazer esse amor e Cristo Jesus, que nos usa como instrumento dele, para que o Espírito Santo possa tocar em muito mais pessoas. E vai ter festa lá no céu, a cada pessoa que, que aceita Jesus, reconhece Jesus como único Senhor e Salvador da vida, imagina a festa que Deus não faz lá no céu. Se nós já queremos das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente mal conhece, que dirá Deus por cada uma das vidas que estão aqui. E tem que estar alerta, porque Ah, olha, esse mundo está tenebroso e a gente está vendo aí ao nosso redor quantas coisas estão acontecendo. Então, gente, vamos lá. Apurem-se, por favor, e vamos ver o que Deus tem preparado para cada um de nós. Que essa palavra chegue ao seu coração, para que você possa viver mais desse Deus Todo-Poderoso, sim. né? Nós estamos falando aqui dos milagres de Jesus. Quantos milagres ele tem feito, ele está fazendo e ele ainda tem por fazer. E nós estamos estudando aqueles milagres que estão descritos na Bíblia, um a um. Então, são no todo, os descritos são 35, e nós estamos falando cada um deles. E, na E verdade, você sabe que muita gente fala assim: o que que eu tenho a ver com esses milagres de tanto tempo atrás? pois é, isso aí é para que você e eu saibamos o Deus que nós estamos servindo. Saibamos o que esse Deus tem poder de fazer. Não só esses milagres que a gente está relacionando aqui, não só os milagres que nós estamos falando, porque muitos outros milagres que foram feitos não foram registrados.
não está registrado. Então, nós cremos que não existe uma forma, uma linha de montagem para os milagres de Deus. Nós cremos que existe uma forma de Deus fazer o milagre. Então, se ele vai curar um cego, não existe aquela linha de montagem. Tudo que é cego entra aqui e a gente vai estar curando. Você tem que dar 3 pulinhos, dar uma pirueta. Não, não existe Não tem uma, uma receita, não tem uma não receita é de nada bolo, assim né? fixo. O que Uhum. tem é a forma que Deus vai criar, a Uhum. forma que Deus vai curar. E é esse milagre, ou são esses milagres que a gente quer compartilhar e saber, ter a certeza de que esse Deus ele pode fazer o milagre na tua vida. Eu não Uhum. sei qual é a situação que você está passando, eu sei a situação que nós estamos passando e nós sabemos que Deus tem feito milagres. Ah, pastor, você não está querendo fazer propaganda dos milagres de Deus? Não, não, eu não faço propaganda dos milagres de Deus. Eu vivo os milagres de Deus na minha vida. Então a gente tem vivido a cada dia. O milagre maior que a gente vê, o milagre constante do Senhor, é mais um dia de vida. Você está aí, eu estou aqui. Você está me assistindo porque você tem visão. Você está me escutando porque você ouve. E você ouve, você tem visão, sabe por quê? Porque você tem o sopro da vida. O sopro da vida que está na mão do nosso Deus. Amém? Então a gente está aqui falando dos milagres. E a gente vai aqui para parte 4. Mas, pastor, até que parte vai? Eu não sei até que parte vai, eu sei que vai. Né? E nós vamos falar de cada um deles. Hoje a gente queria falar sobre a cura de um mudo endemoniado. Então é importante que você leia o texto todo e você veja como Deus agiu através de Cristo, como foi a ação, como foi a cura, como foi o milagre. Muitos dos milagres eles são colocados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nem todos os milagres estão nos 4 evangelhos, nem todos os milagres são relatados em todos os evangelhos. Por exemplo, esse aqui só foi relatado por Mateus. Agora, o que eu acho que é importante é que você e eu estejamos conferindo cada um desses textos, lendo na tua Bíblia, para que você possa entender qual é a visão de cada um desses apóstolos, né? Cada um desses discípulos, cada um desses escritores dos evangelhos, para que você veja qual a tônica de importância que ele dá para cada um de vocês, ou para cada um dos milagres. Então, tem uns que a tônica é o pecado que foi perdoado, tem outros que a tônica é a fé. Então, é importante que a gente leia isso aí, ok? Somos surpreendidos de muitas formas durante nossa trajetória de vida. Nós temos que entender que a nossa vida ela tem um princípio e um fim. A nossa vida ela é limitada. Princípio, quando nós nascemos, e fim, quando nós morremos. A nossa vida humana. Mas Deus nos dá a vida eterna. E essa vida eterna que é muito louco, essa vida eterna que nós temos que conquistá-la através de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, nós estamos muito fixados no nosso dia a dia, fixado no tempo que a gente vai estar aqui. E o que o Senhor deseja é que a gente fixe na eternidade. Nós temos que estar de olho na eternidade. O nosso foco tem que ser a eternidade. E a eternidade a gente começar a vivê-la aqui. A vivê-la aqui. Não é que eu vou parar de trabalhar, não é que eu vou deixar de cuidar das coisas. Não, não. A minha vida continua. Só que o meu foco deixa de ser a minha vida humana e passa a ser a minha vida celestial, a minha vida eterna. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui, tudo isso que eu estou fazendo aqui,
ele não é um patamar para eu ter a vida eterna, mas é como eu faço aqui. Não é? A gente conversava com uma pessoa ainda hoje e falava justamente sobre isso, sobre como você exerce a tua profissão, como você exerce aquilo que aquele curso universitário que você fez, né? E a pessoa dizia, não, olha, eu exerço por amor em ajudar as pessoas. Então, na verdade, essa pessoa está mais cristã do que muito cristão, né? Está mais cristão do que muito cristão, onde ela vê a necessidade do próximo e ela ajuda o próximo. Não podemos negar que somos positivamente surpreendidos e muitas vezes muito melhor. Foi o que aconteceu na vida deste homem. Foi o que aconteceu na vida deste homem. Veja o que foi que aconteceu. Ele foi surpreendido, né? E nós vemos esse homem que ele estava mudo por um demônio. Então, como nós já falamos aqui, muitas vezes as enfermidades são por causa de um demônio. Então, nós temos que ter o discernimento espiritual. Você já deve ter ouvido eu falar aqui muitas vezes de sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento do Espírito. Quando o Espírito Santo fala com você, fala comigo, e a gente começa a andar conforme aquilo que ele fala. Veja o que Mateus fala em Mateus capítulo 9, versículos 32 e 33. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Ou seja, um endemoniado, ou endemoninhado, né? E mudo. Sua vida era um silêncio caótico. Oprimido pelas trevas e com centenas de obstáculos entre ele e uma vida normal, ele chegou à presença de Jesus com uma identidade completamente desfigurada. Quando o Senhor Jesus repreendeu o espírito maligno, o homem voltou a falar. Com a mente e a alma liberta, agora ele pode expressar o que sentia. Ele agora era uma voz audível. As pessoas conseguiam ouvi-lo. Não era mais um grito sufocado, onde não saía um som, onde ele não conseguia interagir com as pessoas. Ao ver o ocorrido, as pessoas ficaram maravilhadas com Jesus. Na nação dos impossíveis, se dizia: nunca se viu nada parecido em Israel. Jesus, ele é maravilhoso. E não importa aonde você esteja, não importa a situação que você esteja passando, Jesus, ele pode te curar. E você vai ficar maravilhado, né? Como que ele me curou? Olha, não importa como, importa que ele te curou, né? É verdade, imagina a situação da pessoa, porque assim, a gente fala que eu creio que não tinha o Espírito Santo, né? Mas de qualquer forma, hoje, se você não é cheio do Espírito Santo, os demônios estão à volta de todas as coisas, eles podem tomar conta, sim, de uma pessoa. E nesse sentido, quando Jesus chega, o demônio reconhece, ele sabe a autoridade que Jesus tem sobre a vida, né? Então, e isso as pessoas naquela época não tinham noção. Que autoridade é essa que pede que ordena a um demônio a sair de uma pessoa? Hoje, se você não tem autoridade do Espírito Santo, ele pode te enganar, mas você não tem autoridade sobre ele. E Jesus tinha. Imagina as pessoas que conheciam esse rapaz, imagina o desespero de querer falar alguma coisa e não poder falar. E Jesus o livrou ali diante de tantas pessoas, de uma vez só, mostrando e as pessoas se admiravam. Imagina.
Deve ter sido uma situação fantástica de você presenciar esse milagre. Mas, na verdade, né, você não tem esse poder quando você e eu estamos debaixo da nossa carne, debaixo do nosso braço, na nossa força. Agora, o próprio Senhor Jesus, ele prometeu essa autoridade e esse poder sobre a tua vida, onde ele diz que obras iguais a que ele fez e maiores vocês farão. Agora, para que isso ocorra, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E a gente tem aqui algumas aplicações para a nossa vida. Jesus não tem uma forma, né? Jesus não tem uma forma, perdão, uma forma. Jesus tem uma forma. Aham. Ele vai agir conforme a forma que ele queira agir, né? Então, Jesus ele faz milagres iguais de formas diferentes. Jesus ele quer falar com você. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Ele deseja fazer isso na tua vida. Mas para isso, você e eu temos que crer nesse Jesus, né? Jesus não tem moldes de milagres, mas Jesus tem um milagre para cada um de nós. E é isso que nós cremos. E é isso que nós almejamos. E é isso que nós temos a convicção. Eu falava com a Nilza sobre isso, né? Sobre é, tem coisas que você pode concordar e mudar, né? Uhum. Agora tem coisas que são Imutáveis. imutáveis, que são as nossas convicções. As nossas convicções, elas são imutáveis. A convicção de que existe um único Deus, que eu só posso acessar esse Deus através de Jesus Cristo, e que eu tenho um Espírito Santo que fala comigo, e ele fala através de tudo que você possa imaginar, e que eu tenho também uma palavra que é uma regra de fé para a minha vida, é uma bússola, é um mapa, é o que vai guiar a minha vida. Então, esses quatro princípios, eles são imutáveis. Agora, todo o resto é resto, né? E até porque hoje o mundo evolui, o mundo se atualiza, as coisas acontecem, então nós não podemos ficar engessados nas coisas, mas também não podemos perder nossos valores. É isso aí. Temos que estar convictos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Outro milagre que Jesus fez foi a multiplicação de pães. E essa aí foi a primeira multiplicação, né? E a gente tem essa primeira multiplicação nos textos de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33, Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52, e João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Você quer testar a hospitalidade de alguém? Observe como ela se importa com a fome dos outros. Veja o que Marcos fala em Marcos capítulo 6, versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. No deserto, há milhares de anos atrás, multidões puderam ver como Jesus é generoso. Estou falando da primeira multiplicação de pães e peixes. As pessoas estavam com o Senhor, né? Então, essa aqui não é. Não, desculpa, essa aqui é outra multiplicação. Desculpa, essa aqui nós estamos falando. Sim, nós estamos falando de Jesus andar sobre as águas. A multiplicação de pães é a próxima. É porque está Desculpa. aqui tampando, eu não consigo ler. Mas isso aqui não tem como sair, né?
Jesus anda sobre as águas, e a gente vê isso aí nos textos de Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33, Marcos capítulo 6, versículo de 45 a 52, e João capítulo 6, versículo de 16 a 21. Mais uma vez, Jesus está no mar. E a gente vê lá Marcos capítulo 6, versículo 46. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ou seja, o Senhor orientou aos seus discípulos que deveriam ou deviam atravessar o mar rumo a Cafarnaum. E ele ia seguir eles. Jesus ia segui-los. Quando anoiteceu, o vento começou a soprar forte e as águas ficaram agitadas. Os discípulos estavam com dificuldades, né? E a gente vê Marcos relatando aqui em Marcos capítulo 6, versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Ou seja, após cerca de 6 quilômetros de navegação difícil, os discípulos de Jesus perceberam que havia alguém andando sobre a água. Com a visão bagunçada pelo medo, a visão um pouco turva, a noite e a turbulência, eles gritaram com medo, imaginando que se tratava de um fantasma. Eles tiveram medo. E muitas vezes isso passa na nossa vida. Você vê algo desconhecido, você já tem medo. Isso passa na nossa vida. Mas, de verdade, a gente não deveria passar, né? Porque se nós cremos num Deus, se nós estamos cheios do Espírito Santo, no caso dos discípulos, é fácil para nós reprová-los, né? Porque nós já conhecemos a história. Mas eles estavam passando. Mas Jesus os acalmou. Veja o que Jesus fala lá em Marcos capítulo 6, versículo 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, Jesus, vendo o alvoroço deles, o personagem misterioso, ele se identifica. Era Jesus, o Filho de Deus. E muitas vezes a nossa distância desse Deus nos faz não enxergar que é Ele que está do nosso lado. Não enxergar que Ele está usando situações e pessoas e circunstâncias para nos abençoar e para nos ajudar. Imagina uma situação de estresse, uma situação em que você está sendo acuado. Nessas horas, você nem vai pensar em Deus. Muita gente não pensa, muita gente que não está conectada. Até quem está conectado muitas vezes se deixa levar, porque nossos pensamentos, nossas emoções nos podem enganar. Nosso coração é enganoso. Então, naquele momento de estresse, quem estava pensando em Jesus? Creio que muitos deles estavam pensando como vamos nos salvar e não como Jesus vai atuar nas nossas vidas. Essa é a dificuldade. Mas o que é importante, né? O importante é que nós estejamos firmes no Senhor, né? E a aplicação que a gente vê dessa caminhada de Jesus sobre as águas é que Deus olha para cada um de nós. Deus, ele cuida de nós individualmente. Deus sempre vai estar ao seu socorro, ele sempre vai vir ao teu socorro. O que nós precisamos é crer, o que nós precisamos é confiar e saber que ele vai fazer o melhor. Ainda que o melhor não seja o que eu estou pensando ou o que eu gostaria. Nessa aplicação, a gente tem que conhecer esse Deus. Não temas, Deus está contigo.
e saber que o milagre vem de uma forma que nós não imaginamos. Então, até mesmo nessa situação de estresse, quem imaginaria que Jesus viria caminhando sobre as águas? É difícil, não é? É difícil crer nisso. Mas se nós estamos mais conectados com o Senhor, se nós estamos mais esperando o sobrenatural dele, nós vamos confiar. E ele sabe, e ele chega na hora certa, no momento certo, e com o socorro que cada um de nós precisamos. Esse é o nosso Deus. É isso aí. E a gente vai para a próxima quinta-feira, a gente volta com os milagres do Senhor. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Creia. Somente creia. Busque do Senhor e Ele vai fazer o melhor para você e para mim, em nome de Jesus. Amém? Te espero na próxima quinta-feira, onde nós estaremos continuando aqui o nosso estudo sobre os milagres de Jesus. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode ou escrever aqui embaixo, né, dentro do YouTube mesmo, ou através das redes sociais, você pode entrar em contato com a gente e nós vamos buscar dentro da palavra a resposta para a tua dúvida, em nome de Jesus. E venha conosco também a participar mais desse ministério, para que possamos levar mais a palavra de Deus para as pessoas até que não conhecem a palavra de Deus. Quanta gente não conhece, não sabe, nem sequer que Deus pode fazer esses milagres na vida deles. Então, vamos juntos nessa caminhada, mais próximos do Senhor e esperando o milagre dele a cada dia. Estejamos prontos, de olhos abertos, eu como chininha, né? Já não Tem que dá, abrir o olho, tem que mas abrir o olho. vocês aí, de olhos abertos para ver esse milagre que Deus tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. E domingo, te espero no domingo, com um super culto, Da né? Culto da família, é família, isso aí, nós um juntos. culto tremendo, né? E a gente espera, eu ia falar que ia ter Santa Ceia, mas Santa Não, já Ceia foi a foi. semana passada. Ó, Mas, voando. em nome de Jesus, né, o Senhor tem uma palavra para a tua vida e para a minha vida. É isso aí. Né? O que é importante é que você saiba que todos os estudos e palavras que nós trazemos aqui, o Senhor traz para nós. É para mim, para a Nilza e para você. É para nós. Nós estamos aprendendo com esse Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha aí um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau. Deus abençoe.